Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos assiste de qualquer lugar desse mundo. Bem-vindos ao Giramundo. A voz é mais do que o som. Ela é a identidade, a expressão e a presença no mundo. Para muitas pessoas, ter uma voz que reflita quem realmente são pode significar liberdade, pertencimento e autoestima. Nesse cenário, a glotoplastia, essa palavrinha difícil, trava-língua, glotoplastia, também conhecida como cirurgia da feminização da voz, vem ganhando espaço no Brasil como uma alternativa inovadora para quem deseja alinhar sua voz à sua personalidade, à sua identidade. Hoje recebemos o Dr. Tiago Zago, otorrinolaringologista, outra palavra feia, grande e complicada, otorrinolaringologista, especialista em cirurgia de laringe e voz, para falar sobre como esse procedimento tem transformado vidas, quais são os cuidados necessários e de que forma a medicina pode caminhar ao lado do respeito à diversidade e ao bem-estar dos pacientes. Dr. Tiago, bem-vindo ao Giramundo. Muito obrigado, Lilian. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar com você e com a nossa audiência, principalmente sobre esse assunto tão interessante para nós, que é a voz e os desdobramentos da voz na identidade de uma pessoa. E também falando de voz, se a imagem é o que mostramos ao mundo, a voz nos conecta a ele. No ambiente profissional, onde cada detalhe pode abrir ou fechar portas, o tom de voz deixou de ser apenas uma característica pessoal e passou a ser um verdadeiro cartão de visitas. A forma como falamos transmite confiança, empatia, autoridade ou o contrário. Hoje vamos conversar com a Thaís Carvalho, fonoaudióloga, especialista em terapia vocal, que alerta: uma voz bem trabalhada pode impulsionar a sua carreira, enquanto uma voz desalinhada com a sua imagem pode comprometer credibilidade e resultados. Vamos entender juntos, e também junto com o Dr. Tiago, como a voz pode ser moldada, cuidada e usada estrategicamente para fortalecer a comunicação profissional. Bem-vinda, Thaís. Obrigada. Também. Sejam bem-vindos os dois. Doutor Tiago, para começar, o que exatamente é a glotoplastia e por que ela tem ganhado tanta visibilidade no Brasil? A glotoplastia é uma cirurgia que compõe o grupo das cirurgias de feminização de voz, ou seja, cirurgias que têm o objetivo de tornar uma voz naturalmente mais grave e uma voz naturalmente mais aguda. A glotoplastia é um desses procedimentos. E a gente diz que é um procedimento de escolha por várias razões. Primeiro, pelo caráter estético, em que não é uma cirurgia feita totalmente endoscópica, ou seja, não há nenhum corte externo, né, no pescoço do paciente. Pelos resultados, é a cirurgia que costuma ter melhores resultados em termos de ganho de frequência fundamental da voz, ou seja, o quanto a voz vai ficar mais aguda depois da cirurgia, né? Então, por isso que acaba sendo o procedimento de escolha nesse grupo de cirurgia de feminização de voz. Entendi. E em relação, né, à diversidade, fazer a glotoplastia também, ela nos oferece o contrário, deixar a voz mais grave, não? Não, existem técnicas cirúrgicas que fazem o contrário, tornar uma voz mais aguda e uma voz mais grave. É principalmente uma cirurgia chamada de tireoplastia tipo 3. É uma técnica cirúrgica diferente, né? Mas existem técnicas cirúrgicas para isso, mas a glotoplastia ela tem o único objetivo de tornar a voz mais aguda, não o contrário. Aguda. E a glotoplastia, aonde ela ocorre? Exatamente. A epiglote? É ela que é? A gente trabalha diretamente na corda vocal. É na corda. Então, nós fazemos um procedimento em que nós alteramos a massa, o que define a vibração das cordas vocais, né? A gente pode pensar na corda vocal como uma corda de violão. Então, a massa que ela tem ao vibrar é que vai determinar se a voz é mais grave, mais grossa, né? Ou mais aguda ou mais fina. Então, a glotoplastia altera essa proporção de massa das cordas vocais. Por isso que altera a voz, tornando ela mais aguda. Entendi. E como é que o senhor consegue fazer isso, deixar a corda mais grossa? Bom, para simplificar, o procedimento cirúrgico é feito, nós fazemos um web, ou seja, alguns pontos na corda vocal em que nós vamos encurtar a distância da corda vocal. Isso nós vamos mexer na massa vibratória da corda vocal. Então, a gente dá alguns pontos, e aí existem inúmeras variações disso. Eu, particularmente, gosto de fazer isso com laser, né? E nós depois fazemos alguns pontos na corda vocal para que a gente mude a estrutura da corda vocal, principalmente a massa da corda vocal, que é isso que vai determinar a vibração e quanto a voz vai ser aguda ou não.
Entendi. Ou seja, a glotoplastia não tem nada a ver com a epiglote. Não, Ou tem a ver com a glote. Tem a ver com a glote. Exatamente. Anatomicamente, a epiglote é a estrutura logo acima da glote. Que é o sininho, a A campainha. campainha é o sininho, isso. É. A úvula. A epiglote está um pouco mais abaixo, né? Tá. Um pouco mais abaixo da língua. E as cordas vocais, a região onde as cordas vocais estão, se chama glote. Tá. A epiglote é uma região um pouquinho acima. A glote é exatamente a porção onde estão as duas cordas vocais. A gente tem duas só. A gente tem duas cordas vocais, a esquerda e a direita, e nós temos as falsas cordas vocais, que também ajudam no processo de fonação, de articulação, que estão um pouco mais acima, mas são outras estruturas. E como que funciona uma técnica que é uma das mais utilizadas, ou a mais utilizada, que chama Wendler Glotoplasty? Bom, na verdade, o Wendler Glotoplasty na verdade, é a glotoplastia. É que o Wendler foi quem descreveu essa técnica há algumas décadas. Entendi. Então, é muito comum, principalmente fora do Brasil, a gente não falar glotoplastia, sim Wendler. Então, no centro cirúrgico fora dos Estados, principalmente nos Estados Unidos, onde eu tive recentemente, a gente dizia que a gente ia fazer uma Wendler, mas não uma glotoplastia. E uma curiosidade, por exemplo, eu tenho sentido que a minha voz está ficando mais rouca, mais grave. E eu acho que é uma tendência do ser humano mesmo, do sexo feminino, vai envelhecendo e as cordas... Qual é o processo? O que acontece? As cordas envelhecem, elas... Existem dois processos. Na mulher, principalmente pós-menopausa ou com alterações hormonais, existe realmente uma alteração na estrutura das cordas vocais, o que muda um pouco esse tom natural da voz, que acaba sendo um pouco mais grave. E existe um outro processo que chama presbifonia, que é o envelhecimento da corda vocal. Ou seja, conforme nós vamos ficando mais velho, a corda vocal vai ter, como qualquer músculo no corpo humano, vai perdendo um pouco de massa. Então, por isso que os idosos têm aquela voz característica mais soprosa, que precisa fazer um pouco mais de esforço, a voz um pouco mais fraca, justamente por isso, porque a corda vocal também perde massa ao longo dos anos. E você já teve procura no seu consultório para fazer Wendlers, né? Por conta disso só? Por conta da voz? Só Sim. Mulher querendo afinar um pouco mais a voz? Sim, em mulheres cisgênero é muito comum em mulheres com distúrbios endocrinológicos, eles têm algumas doenças que acabam levando a essa alteração no organismo. E um outro grupo também de mulheres cisgêneros é muito comum nas mulheres que tomam hormônio, testosterona, justamente para fins estéticos. Mas o grupo que acaba mais nos procurando são as mulheres transgênero em processo de transição vocal, transição de gênero. Entendi. Você também que está nos ouvindo já deve ter reparado que esse pessoal fitness, né, a mulherada que toma hormônio para desenvolver mais massa, acaba ficando com uma voz bem, bem rouca, bem masculina, né? Sim, isso no Brasil é muito comum. Em alguns outros países a gente não vê isso. Quando eu contei isso para meus colegas na Alemanha, eles acharam Ficaram muito de cabelo estranho. em pé, Como né? é que eles conseguem hormônio, né? Aqui você consegue, infelizmente, no Brasil você consegue até na academia muitas vezes comprar, né? Você não precisa nem de uma receita médica às vezes. É verdade. Então, né? essa facilidade, né? O que é errado, claro, né? Isso é ilegal. Mas nós temos vários casos de mulheres que realmente fizeram uso de hormônio, mesmo descontinuando o uso, elas geralmente continuam tendo uma voz mais grave. E elas acabam procurando para fazer esse procedimento. E pelo menos tem uma salvação, né? Sim. Para esses casos, existem outros tratamentos disponíveis também, cirúrgicos também. Né? São poucas as que vão para a glotoplastia, mas tem bons resultados também nesse subgrupo. E me diz uma coisa, depois de feito o procedimento, alta e casa ou tem algum cuidado, algum tempo sem falar, esse tipo de coisa? Olha, o procedimento costuma ser muito tranquilo. Como a gente faz totalmente endoscopicamente, o paciente dorme, não vê nada. Né? É uma cirurgia que leva em torno de uma hora e pouquinho, dependendo da dificuldade do caso. Isso depende, geralmente a gente dá alta no mesmo dia para o paciente. Isso depende muito também de uma questão logística. Alguns dos nossos pacientes vêm do Brasil inteiro, então muitas vezes por uma questão de logística até a gente acaba deixando ele para ir embora no dia seguinte. Mas assim, via de regra nós podemos dar alta no mesmo dia. Né? Até ambulatorial essa cirurgia pode ser feita. Né? Ou seja, acabou a cirurgia, o paciente acordou, ele pode ir para casa. O pós-operatório costuma ser muito tranquilo em termos de dor, termos de recuperação, alimentação, não costuma ter muita restrição. O que realmente nós pedimos de restrição é o repouso vocal, pelo menos 1 a 2 semanas, na maioria dos casos 2 semanas de repouso vocal, para que essa cicatrização dos pontos na corda vocal seja bem sucedida. Imagina, a mulherada ia dar muito trabalho, né? 2 semanas sem falar, hein, Thaís? Eu acho. Sim, geralmente, e é aí que a gente vê a maior taxa de falha da cirurgia. Né? Eu já tive paciente que não cumpriu o repouso vocal adequado e nós tivemos que reabordar. Entendi. Então, já aconteceu de paciente no pós-operatório, a hora que eu chegava para dar alta já estava no telefone. Oh, meu Deus. Enfim.
querendo contar dos resultados. Mas, e claro, essa paciente foi uma das que a gente teve que acabou não tendo uma cicatrização adequada, nós tivemos que voltar, mas teve bom resultado depois também. Que bacana. E aí, depois você já, mesmo com todo esse processo, com todo esse resultado, com os cuidados, né, no pós-operatório, depois eles vão visitar a Thaís. Exatamente. Que aí existe todo um trabalho para ser feito, Sim. né? A cirurgia é uma coisa mecânica, então é muito importante a gente entender a corda vocal realmente como uma analogia com um instrumento de música, né? Então a voz é um produto de muitas coisas, o jeito como você fala, o jeito da sua ressonância vocal. Então é muito importante que o paciente faça antes da cirurgia um período de preparo para a cirurgia e principalmente depois da cirurgia um período de fonoterapia justamente para readequação vocal, né? Até para que tenha melhores resultados. Isso, a literatura é vasta, científica é vasta, em comparar resultados de pacientes que fizeram fonoterapia bem feita no pós-operatório e de que não fizeram, a diferença é gritante. Né? O resultado é muito melhor nesse período pós-operatório quando ele faz direito à fonoterapia. Então, todos os nossos pacientes, sem exceção, fazem fonoterapia prévia e pós-cirúrgica. Ah, faz a pré também. Também, é fundamental. Como é, Thaís, você que recebe esse paciente que vai fazer a transição de gênero e está se preparando para fazer a glotoplastia? Bom, normalmente, as mulheres trans, elas já fazem ajustes musculares no dia a dia para fazerem tentativas de ter uma voz mais aguda. Então, esse paciente vem primeiro para a fono, porque pensando que voz não é só prega vocal, mas existe também um jeito de falar, a gente vai acolher essa pessoa e vai ver o que é a queixa dela. Então, primeiramente, a gente vai tentar com exercícios. Pensando na prega vocal como um instrumento de música, a gente vai ver como esse paciente está tocando esse instrumento. Se está fazendo muito esforço, se está ficando cansado no jeito de utilizar as pregas vocais e como é que está sendo essa ressonância, se está ficando muito cansado. Então, muitas vezes, a gente consegue exercícios de aumento de frequência só com exercícios de fono. Então, é um paciente que a gente não precisa encaminhá-lo para a cirurgia. Então, a cirurgia é para pacientes que não conseguem atingir a frequência tão aguda quanto a pessoa deseja. E aí, na terapia, a gente vai conversar sobre outros aspectos. Por exemplo, sobre o jeito da mulher falar, que é bem diferente do que o jeito do homem. Então, por exemplo, o homem costuma fazer pausas para baixo, o jeito de falar sempre fazendo tem um tipo de entonação, o jeito que ele faz a ressonância de voz é uma ressonância mais baixa, da mulher mais oral. Então, a gente vai ver quando esse paciente começou a transição, se começou uma transição mais cedo, já começou a prestar atenção nessa movimentação da fala feminina e às vezes tem menos ajustes para a gente fazer, porque a pessoa já tem essas outras características de voz feminina e está faltando só, no caso, a frequência ficar mais aguda, que daí a gente vai resolver com a parte cirúrgica. É uma adequação. Uma adequação, porque, assim, me corrija se eu estiver errada, mas o que eu percebo ao conversar, ouvir, né, pessoas trans, né, que estejam em transição, enfim, que parece que a voz sai meio forçada, é um agudo meio forçado, ele não é uma fala natural. E se ele fica praticando essa voz, né, que não é natural durante a adolescência, sei lá, a idade adulta, quando ele resolve dar um jeito na vida, tem retorno? Ele consegue modular essa voz? Então, quando a gente está falando de ajustes musculares que a gente consegue fazer, sim. A gente consegue mudar o jeito que você respira durante a fala, mudar o jeito que você faz a projeção dessa voz. Por exemplo, posso deixar minha voz mais grave, começar a falar com você com uma voz bem mais grave, meu Deus. tirando o metal. Ou eu posso deixar a voz mais aguda, com mais soprosidade, que te passa mais acolhimento, deixa uma fala mais feminina. Entendi. Então, assim, normalmente as mulheres trans buscam esse exagero de características femininas na voz. A gente fala que em terapia vocal não existe certo ou errado, existe o que te representa, uma voz que você acha que combina com o que você quer passar para o outro, com a imagem que você quer passar. Então, eu brinco que na terapia, o que o consultor de imagem faz com a roupa, eu faço com a voz. Sim, uma adequação à sua imagem que você a personalidade, quer passar, a personalidade da pessoa. E quando a gente não consegue atingir a frequência que se precisa para a voz que você gostaria de ter, aí a gente tem que recorrer à cirurgia,
Então, o cirurgião vai mexer no instrumento de música e eu vou Sim. ensinar a tocar. Entendi, sim. E aí, quando ele vem diferente dessa cirurgia, a gente vai também mexer nessas outras características em cima da voz nova. Que aí muda completamente. Muda completamente, isso. Entendi. Doutor Tiago, qual o grau, a porcentagem, né, de êxito nessa cirurgia? 100%? É difícil a gente dizer 100% de qualquer cirurgia, principalmente quando a gente tem uma subjetividade, né? Até porque, como a Thaís comentou, existem muitas questões culturais que envolvem a voz, né? E isso varia até dentro do nosso próprio país, né? Agora, a taxa de sucesso dessa cirurgia, desde que seja bem feita esse preparo, essa recuperação, é uma cirurgia com altíssima taxa de sucesso, né? Essa cirurgia ela tem, em média, um ganho entre 40 e 80 Hz, né? Na maioria dos pacientes, em torno de 60 Hz, o que é bastante quando a gente pensa em voz, né? Então, costuma ter um resultado muito bom, sim. Claro, dizer porcentagem quando se a gente não tem um parâmetro objetivo, né, é muito complicado, porque muitas vezes o paciente, a gente até às vezes, passa acima da média realmente de ganho dessa cirurgia e ele ainda gostaria de mais, né? Então, por isso é muito importante essa conversa pré-operatória, estabelecer o que até onde a cirurgia pode ir, o que nós vamos conseguir mudar com a cirurgia, né? O papel da fonoterapia nisso tudo depois. Porque a expectativa do paciente, né, eu imagino que seja enorme. Sim, né? por isso é uma cirurgia, a gente chama de uma cirurgia estética da voz, né? E tudo que envolve estética existe uma subjetividade muito grande, né? Muitas vezes o que é bonito para mim não é bonito para você e vice-versa. Exato, cada pessoa é diferente. E a questão né? cultural também é muito importante. Então, assim, é uma cirurgia psicológica, praticamente, né? Não diria uma cirurgia psicológica, é uma cirurgia que tem bons resultados, né? Mas que é muito importante trabalhar essa questão psicológica antes da cirurgia, né? Alinhar expectativas, possibilidade de resultados. Existem casos que, evidentemente, são melhores do que outros para serem operados. Então, por exemplo, tem pacientes com uma voz naturalmente mais grave ou com alguma alteração na corda vocal que a gente já sabe que vai ser um pouco mais difícil. Existem pacientes que não são todos os pacientes que nós indicamos essa cirurgia. Existe um subgrupo de pacientes que a gente contraindica essa cirurgia. Muitos desses pacientes já fizeram alguma cirurgia antes. É comum a gente pegar esses pacientes também. São casos mais difíceis também. Então, é muito importante esse alinhamento de expectativa pós-operatório. Porque consertar é pior do que fazer, né? Consertar alguma coisa. Eu não diria consertar. Muitas vezes os pacientes não têm algo a ser consertado. Eles querem ganhar um pouco mais, eles querem um pouco mais longe. Então, é muito comum a gente ver um paciente que fez uma técnica cirúrgica diferente, querer fazer a glotoplastia para complementar, entre aspas, ou para ir um pouco mais longe, né? E, realmente, você consegue combinar duas cirurgias, você consegue combinar dois resultados, né? Mas é claro que esses pacientes é sempre mais desafiador. E assim, a glotoplastia, tecnicamente, ela é irreversível, né? Em tese, ela pode ser reversível, mas o resultado não é bom. Então, eu costumo dizer que ela é irreversível, porque tentar desfazer essa cirurgia não é uma boa ideia. É possível tentar, Entendi. é possível, mas o resultado não é bom em termos vocais. E aí, o que isso representa na decisão, na escolha do paciente? Porque você consegue perceber se ele ainda está em dúvida e esperar mais? Eles têm esse acompanhamento, de repente, psicológico até? Alguns têm, alguns não. Isso no Brasil ainda é uma falha, né? Ainda é um tabu também, né, Nós doutor? temos poucos profissionais que lidam com isso. Nós temos poucos endocrinologistas, por exemplo, que sabem lidar com essa questão de transição, principalmente na parte hormonal, né? Agora, o que a gente vê muito na prática é que esses pacientes eles deixam a voz, na maioria das vezes, como último processo da transição. Então, na maioria das vezes, eles já vem muito bem decidido que eles já fizeram outros procedimentos. A maioria dos pacientes que chegam para nós, eles estão terminando com a voz, mas já fizeram muitos outros procedimentos de feminização. Então, esses pacientes já estão mais convictos realmente, né? É incomum chegar um paciente começar o processo de transição dele pela voz. O mais comum é ele terminar pela voz. Então, esses pacientes, em algum momento, já trabalharam uma questão psicológica, já está mais convicto. Para ele voltar atrás, ele vai ter que desfazer muitas cirurgias. Então, realmente, a maioria desses pacientes já chegam muito bem convictos do que eles querem fazer. Tá. E nunca aconteceu de você atender um paciente para reverter? Nunca tive nenhum caso que eu quisesse reverter ou que eu tivesse que reverter.
E como que você consegue fazer esse alinhamento entre a expectativa e a realidade, a possibilidade real, né, da cirurgia com ele, Olha, com os pacientes? sim, Né? sim. É muito importante, primeiro, a gente entender a laringe e a voz desse paciente. Ele já tem algum problema na laringe? Por exemplo, se o paciente tem um nódulo, um pólipo, ele tem uma voz rouca, ele tem uma voz normal, ele já tem alguma queixa que não seja especificamente se a voz é aguda ou grave, né? Então, esse é o primeiro processo, entender se é uma laringe que já tem alguma patologia, né? Ou seja, é uma corda vocal absolutamente normal. Partindo do pressuposto que é uma corda vocal absolutamente normal, nós temos avaliações objetivas. Nós conseguimos saber quantos hertz representa a frequência fundamental, ou seja, o que é a frequência fundamental? Essa voz que nós temos ao repouso, ao conversar normalmente, né? Então, nós fazemos uma medição objetiva, pré e pós. Né? Existe uma média de ganho com essa cirurgia, né? Embasada na literatura científica, embasada na nossa experiência também. A gente sempre mostra alguns casos, né? Claro, sem identificar pacientes, até por uma questão ética, mas nós mostramos alguns resultados e a gente sempre conversa sobre essa questão da adequação com a fono depois, né? Que é fundamental, né? Você tendo essa conversa franca com o paciente e alinhando as expectativas e analisando bem o caso, o sucesso costuma ser muito frequente. Até porque, como a Thaís dá essa lapidada final, né, Thaís, como você explicou, você consegue, ele ainda vai ter um ganho ainda, porque ele vai aprender, né, No pré-operatório, a gente já vai trabalhar essa expectativa. E aí a gente vai conseguir entender melhor o que é a queixa, porque muitas vezes a queixa não é só de grave e agudo. Tá nesse jeito de falar, que é reconhecido pelo ouvido como mais masculino. Então, essas outras habilidades, que não mudar a frequência da voz, a gente já consegue trabalhar no pré-operatório. E aí a pessoa vai tendo a percepção que, se ela mudar algumas coisas no jeito de falar, a voz dela já vai ser percebida como uma voz mais feminina. E que o contrário também. Se ela fez a cirurgia e a voz ficou mais aguda e ela mantiver os ajustes de maneira de falar masculino, o ouvido vai também entender como uma voz mais masculina. Então, é um conjunto de coisas que faz com que a outra pessoa entenda a sua voz como sendo mais ou menos feminina. Entendi. E assim, o grau de sucesso com seus pacientes também A gente tem uma grande porcentagem de pacientes que não chegam a nem ir para a cirurgia. Isso, porque já conseguem atingir a voz que pretendem só com fono. Nossa, que fantástico. E assim, também a gente né? já consegue, com poucas sessões, descobrir o tanto que o paciente, o quanto que a laringe do paciente consegue produzir em termos de frequência aguda. Então, com pouco tempo de exercício, eu já consigo saber o quanto que o meu instrumento consegue produzir e vejo se seria necessário Então, o paciente consegue chegar até aqui, mais do que isso, ele quer mais agudo, aí a gente vai precisar de cirurgia. Entendi. Então, quando a pessoa já consegue com terapia, não é necessário a gente fazer um encaminhamento cirúrgico. Ou seja, você é praticamente a maestrina de um coral, né? Isso. Vamos ver, né, que nota consegue. Por exemplo, se muda um tônus de uma língua, por exemplo, se eu falo com uma língua mais flácida, mudou a minha voz. Então, alguns pacientes que chegam, as queixas deles maiores, às vezes, não é com relação a grave e agudo. Paciente que fala o tempo todo em sorriso, tem uma voz mais aguda, então às vezes a gente tenta mexer na articulação ou somar o resultado a... Engraçado, você falou uma coisa agora, que você sabe que agora atualmente não muito, mas eu viajava muito para lá e para cá quando eu trabalhava e dava aula, e sempre ouvindo, né, o jornal no rádio, né, que eu adoro ouvir, Jovem Pan, CNN, enfim. Sabe que tinha eu não vou lembrar agora o nome dela, mas tinha uma apresentadora, uma repórter da CBN, que, quando ela falava, eu sabia, pela voz, eu sabia que ela estava rindo. Sim. Coisa impressionante. É possível, é normal? Sim. Ou eu sou louca? Na verdade, o ajuste de sorriso nas mulheres trans ele é muito utilizado, porque, pensando na física, quando eu sorrio, eu diminuo o tubo de ressonância. Então, fica a voz mais aguda. Então, eu ganho algumas frequências. Então, se eu começar a falar em sorriso todo o tempo, a minha voz fica mais aguda. Enquanto que Marília Gabriela faz um biquinho, ela ganha um grave se ela começar a falar com o bico mais... Então, se eu fechar minha articulação e começar a articular em bico, minha voz automaticamente ganha frequências graves. Entendi. Então, assim, tudo isso é analisado no paciente e eu preciso
tirar ou colocar ajustes para que some com a cirurgia, né? Então, um paciente que já tem o vício de fazer sempre bico ao falar numa articulação e a gente precisa de mais agudo, a gente vai mexer nessa articulação dele durante o processo de terapia. Já consigo começar a fazer isso no pré, porque não depende da prega vocal, e também ele vai muito bem orientado para o processo cirúrgico, sabendo que não é só isso. E tem algumas mulheres que querem também mais suavidade, outras querem manter autoridade na voz. Então, existem mulheres trans muito engajadas nas lutas, né? Então, assim, elas não querem vozes tão femininas, mais parecidas com vozes infantis. Elas querem manter uma certa autoridade na voz. Então, elas querem um agudo, mas elas querem manter característica de autoridade. E isso então, é uma coisa que você consegue transmitir através da voz? Isso. Então, por exemplo, hoje a gente tem no consultório não só pacientes trans que procuram, né? Uma grande demanda hoje são pacientes que querem adequar a voz à profissão, por exemplo. Mulheres cis que por exemplo, advogadas, que querem deixar a voz com mais autoridade, CEOs de políticos. Principalmente, né? Político tem que ter, né? Padres que querem melhorar a parte de oratória e deixar essa voz com outras características que. Então, e o que é interessante nas mulheres cis? As mulheres que já atingiram, dentro de empresas, cargos de liderança, muitas vezes nos procuram para deixar a voz mais feminina, porque a voz ficou com característica masculina que para a profissão é boa, é uma voz de autoridade, só que são mulheres que começam a ter problemas pessoais. Os filhos reclamam que elas estão sempre bravas, os funcionários reclamam que ela é muito mandona. Então, muitas vezes, elas pedem para que a gente volte um pouco dessas características que elas já tinham antes, característica de acolhimento. Ou seja, o meio consegue ir lapidando, vamos chamar de lapidar, né? Não me ocorre. Essa voz, sem a pessoa perceber, por exemplo? Sem a pessoa perceber. Aqui no social, hoje, por exemplo, você já deve ter visto nas redes sociais, um culto à voz de autoridade no mercado de trabalho. Então, nos vídeos, e que é para as mulheres aprenderem a ter voz de autoridade. E a gente não para pensar que depende do que você quer passar. Por exemplo, você não quer uma psicóloga com voz de autoridade, você quer uma psicóloga com voz de acolhimento. Então, assim, nem sempre a voz de autoridade é a melhor escolha. Então, a gente recebe essas pacientes com queixas diferentes e a gente tenta adequar o que está incomodando, ao que é a dor do paciente, e acolher e tentar fazer esses ajustes. Nossa, é um outro lado, né, da fonoaudiologia que eu desconhecia. Eu conhecia muitas aplicações, né, e óbvio, né, que se vai tratar de voz com a fono, né. Mas assim, existe um tom de voz ideal? Ou, por exemplo, um tom de voz ideal entre as mulheres, um tom de voz ideal entre os homens? Não. Existe um modelo que você quer passar, como roupa. Então, tipo assim, existe uma roupa ideal para você? Assim, depende. Qual é a imagem que você está tentando passar para o outro? Culturalmente existe isso de maneira objetiva. Nós temos uma faixa de frequência, geralmente de 80 a 120 Hz, que a gente considera uma voz mais masculina. Acima de 150 Hz, uma voz mais feminina. Para divisão, você fala do que isso objetivamente existe, sim. Tá. Claro que isso possui uma variação cultural importante. Claro, né? Até porque no dia a dia, conforme nós falamos, nós temos uma variação. Né? Mas aquela frequência de conforto que o paciente tem, que é o que a gente chama de frequência fundamental, ela tem realmente esse parâmetro objetivo. No homem, geralmente, entre 80 a 120 Hz. Na mulher, acima de 150 Hz. Que é onde o ouvido passa a escutar se é feminino ou masculino. Ou infantil. Ou, assim, o próprio receptor consegue já identificar pela frequência. Até porque uma das queixas mais comuns, ou um dos desejos mais comuns dos nossos pacientes, quando a gente conversa sobre expectativa, eles, olha, a única coisa que eu quero é atender o telefone ser caracterizado como uma mulher. Ou nos pacientes que querem, né, tornar a voz mais grave, como homem, por exemplo. Entendi. Então, já passei por isso. Então, muitas vezes, essa é a expectativa, esse é o desejo, esse é o maior sonho do paciente, na maioria das vezes. A gente ouve muito isso. Nossa, onde eu já dei muito fora com isso. Nossa. E me lembrou agora uma coisa, assim, um fato que eu vi nas redes sociais de uma tribo, não sei aonde, né?
nem o nome. Mas os homens se alinham ali e eles começam a emitir um monte de som. Quanto mais agudo o som que ele conseguir, ele é o mais desejado entre as mulheres. Isso me lembrou quando você falou que a voz é uma questão cultural também, né? Então, a nossa cultura ocidental, né, patriarcal, etc., heteronormativa e etc., ela estabelece esses níveis, né? E até o próprio idioma, né? O idioma influencia nisso, né? Então, alguns idiomas naturalmente têm uma inclinação para uma voz mais grave ou naturalmente gutural, mais... né? Exato, É como o exatamente. alemão, né? O alemão... Exato. O britânico é fala diferente do inglês, do americano, não só americano. pela articulação, mas mas por essa pela... característica O também. brasileiro é tido como tendo uma voz mais aguda, porque Aguda. o jeito dele falar leva para o mais agudo. Ah. Vamos lá fazer um churrasco. Porque ele está sempre só assim, né? Sempre gritando, chamando, Isso brigando. diferencia em relação dentro do Brasil mesmo, né? Aham. Regiões diferentes, padrões vocais são diferentes também. É. E quais os erros vocais mais comuns que você enxerga, observa em líderes, vendedores, palestrantes, etc., que prejudiquem a credibilidade? A credibilidade, a queixa maior que a gente tem é a voz aguda em ambientes em que se espera autoridade. E eles querem uma voz mais grave, uma voz mais impostada, que passa para o outro, vende melhor essa voz. Entendi. Até vender... Agora, então, mas aí isso é uma questão assim... Se o líder for homem ou se for mulher, daí é A mesma coisa. A mesma Voz de coisa, ela tem que autoridade. passar autoridade. E aí a mulher, para passar... Ela busca autoridade. Normalmente, as pessoas que chegam já em cargos de liderança, a voz de autoridade funciona bem. Ela já carrega esse Isso. atributo. Então, e aí essa voz de autoridade é uma voz mais grave. Mais aquela grave, mais fechada da isso. Marília Gabriela. Uma voz mais grave, isso. Entendi. E, às vezes, para conseguir essa voz, às vezes elas fazem ajustes que se machucam. E aí, às vezes, começam a ter nódulo. E para conseguir essa voz que elas querem, às vezes elas começam a usar de uma maneira errada que machuca. Aí a gente vai tentar manter, mas daí com terapia melhorar o jeito que está sendo Como produzida tá sendo feito. essa voz. Essa voz. E mais ou menos em quanto tempo... Vamos falar em quanto tempo de Com terapia? 3 meses, mais ou menos, eu consigo mudar muito a voz. Deixar uma voz bem diferente da voz que chegou para mim. Entendi. Fazer todos os ajustes necessários. Mais ou menos 3 meses. Agora, uma voz de pós-operatório rápido, em algumas sessões de pós-cirúrgico, a gente já consegue fazer as adequações nas pacientes trans, que daí elas já fizeram a cirurgia, elas já têm o agudo, e aí, em algumas sessões, a gente já consegue trabalhar essas outras questões que faltam para só melhorar a performance. Polimento, né? Isso, Fazer um polimento, né? E, doutor, há diferenças na indicação da cirurgia para pessoa trans, não binárias e para quem busca apenas razões estéticas ou profissionais? Tem diferença? Olha, falando especificamente na glotoplastia, não. Se o objetivo é tornar a voz mais aguda, a glotoplastia vai bem para todos esses pacientes. Claro que, numa laringe de um paciente transgênero, né, nós vamos ter na cirurgia, nós temos um objetivo que é transformar ou reduzir, encurtar 50%, pelo menos, a extensão da corda vocal. Num paciente com uma voz mais grave, naturalmente mais grave, ou num paciente transgênero, muitas vezes a gente vai além desses 50%. Né? Agora, numa laringe de uma mulher cisgênero que fez uso de hormônio e tem uma voz um pouco mais grave, mas não tão grave, né? Assim, esses 50% vão ser suficientes na cirurgia. Vai mexer menos. Exato. Então, isso depende muito de onde nós partimos e aonde nós queremos chegar. Né? Mas, de modo geral, a glotoplastia vai bem para todos esses grupos. E existe alguma maneira de fazer isso através, por exemplo, de coisas não invasivas? Não invasivas, entenda que... Acho que a cirurgia que você faz também é não invasiva, porque você não corta, né? Não sai sangue. Toda cirurgia é invasiva. Né? Existem técnicas menos invasivas e técnicas mais invasivas. Existe um outro procedimento para a feminização de voz que chama tireoplastia tipo 4, ou aproximação clicotireoide. É uma cirurgia que nós fazemos uma incisão aqui, né?
e que é possível fazer, inclusive, com o paciente acordado, ouvir a voz dele no intraoperatório, né? E modular de acordo com isso. Isso é o interessante dessa técnica. Isso é muito interessante. Dá para fazer com anestesia local, mas a gente faz um corte aqui. Então, fica uma cicatriz. Então, toda cirurgia é invasiva, ou menos ou mais invasiva. O tratamento não invasivo seria o tratamento conservador com fonoterapia. Agora, existem outras patologias vocais em que nós podemos fazer injeção de alguma substância na corda vocal, isso que eu ia te por perguntar, exemplo. por exemplo, ácido hialurônico, botox, alguma coisa, existe alguma... Sim, existem muitas, por exemplo, aí existem patologias de corda vocal, por exemplo, disfonia espasmódica, por exemplo, que o paciente que nós podemos injetar botox, e aí nós podemos fazer isso via endoscópica aqui por dentro, ou injeção por aqui também é possível, enfim, tem vários jeitos de fazer a mesma coisa, mas que são técnicas, claro, menos invasivas. Injeção de ácido hialurônico, também uma delas, por exemplo, paciente com paralisia de corda vocal, por alguma razão, por exemplo, pós-tireoidectomia, é uma causa frequente de paralisia de corda vocal, ou até mesmo idiopático, que é aquele que não tem uma causa específica, mas que tem uma paralisia de corda vocal. A injeção de ácido hialurônico pode ser feita, inclusive, no consultório do paciente acordado, né, você ouvindo a voz dele, até para você saber até onde você quer ir realmente. Então, hoje em dia, esses procedimentos em office, né, no consultório, estão cada vez mais frequentes, né? Nos Estados Unidos, isso é muito frequente, fazer tudo isso no consultório. Até coisas bem mais invasivas no consultório. Então, para determinadas patologias, existem coisas menos agressivas, mas que também acabam sendo invasivas, mas com menos agressividade, menos risco de complicações, e que funcionam para a patologia específica. Entendi. E uma pergunta que está bem ali, ó, com a sua especialidade e com a sua experiência, né? Os pacientes que estão fazendo a transição, se ele tem aquele gogó, como que é essa cirurgia? Como faz para tirar o gogó? Existem várias técnicas, né? No paciente que a gente faz a tireoplastia tipo 4, eu já fiz dezenas delas, né? O gogó que é essa tireoplastia? A tireoplastia tipo 4 não, é para a gente aproximar as duas cartilagens aqui da laringe, e isso também tensiona, muda a tensão da corda vocal e deixa a voz mais aguda. Tem bons resultados também, eu tenho dezenas de pacientes que eu fiz isso com bons resultados. No paciente que quer fazer a condroplastia, ou seja, a retirada do pomo de Adão, é uma possibilidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Entendi. Né? Porque você está muito próximo. Então, se você vai fazer uma incisão Já aqui... que, né? Então, é uma possibilidade também fazer as duas coisas combinadas. Agora, é possível a gente fazer a glotoplastia e fazer depois só a retirada do pomo de Adão, ou independente, né? Em geral, a gente deixa para fazer isso depois, né? Quando o paciente quer... Em outro tempo. A gente não faz duas coisas juntas, geralmente. No mesmo momento cirúrgico, né, eu digo. E aí, para realmente não mexer na corda vocal e realmente só retirar o pomo de Adão, você pode fazer uma incisão um pouco mais escondida, então esteticamente isso vai ter um resultado melhor. Então, mas não pensando na voz. Quando a gente vai abordar a voz já na tireoplastia tipo 4, eu acho que quase todos os pacientes que eu fiz tireoplastia tipo 4, eu tirei o pomo de Adão na condroplastia ao mesmo momento. Todos eles. Eu acho que eu não me lembro de nenhum que eu não fiz junto. Realmente não me vem à cabeça. Então, nesses pacientes, geralmente a gente faz tudo junto. Na glotoplastia, geralmente a gente faz a glotoplastia e, num segundo momento, a gente faz a retirada. E aí não só otorrino, existem cirurgiões plásticos, cirurgiões de cabeça e pescoço que também fazem bem esse procedimento. E ele não faz falta depois? Não. Para que serve? É claro que você tem um limite. Cresce? É claro que você tem um limite, né? Ele é um arcabouço da sua laringe, né? Então, ali se inserem as cordas vocais, né? Então, claro que existe um limite do que você pode tirar. Mas, geralmente, você respeitando o limite anatômico do paciente, o resultado é muito bom e a função continua muito boa. Ele seria uma extensão da cartilagem? A gente retira a proeminência, né? A quilhazinha da cartilagem, não é? Claro, Ele é cartilagem. Isso é uma cartilagem. Tem uma musculatura associada, então por isso você tem que tomar muito cuidado com essa musculatura, né? Que é a musculatura pré-epiglótica. Então, assim, você respeitando os limites da cirurgia, ela tem um bom resultado estético, mantendo a boa funcionalidade do órgão. E a voz pode perder potência depois da cirurgia? Pode. E recupera? Como Olha, é que é? não há- Vai lá na Thaís e ela dá jeito? Olha, é comum, porque assim, mais de 90% do ar na laringe, ela passa na parte de trás da laringe, ou seja, na parte respiratória da laringe. A laringe, ou seja, as cordas vocais são divididas em duas partes. A parte fonatória, que é responsável pela voz, que essa é mais importante, pensando em cirurgia de transição vocal, e a parte respiratória, que é por onde o ar passa, né? Vários estudos mostram que o ar passa, mais de 90%, na parte posterior.
ou seja, na parte que não vai impactar tanto a voz. Então, mesmo pacientes em que muitas vezes a gente avança, e eu já vi isso acontecer, avançar às vezes 60%, 70% às vezes da corda vocal, né? Inclusive tem um cirurgião famoso na Coreia do Sul que ele faz justamente o processo inverso. Ele mede alguns milímetros a partir da parte fonatória. E aí, a partir dali, ele fecha tudo. Se vai dar 70%, 80%, não faz diferença, entendeu? Então, ele faz ao contrário. E tem excelentes resultados. Talvez seja um dos que tem melhores resultados no mundo. O paciente pode perder, sim, um pouco aquela questão da potência vocal. Então, é muito importante a gente entender no pré-operatório o que esse paciente faz. Por exemplo, esse paciente é um atleta de alta performance. Se esse paciente é um atleta de alta performance, eu pensaria na glotoplastia como uma segunda opção. Talvez a tireoplastia fosse uma melhor opção para ele nesse momento, né? Porque nós não vamos mexer nesse arcabouço de espaço, nós vamos mexer só na configuração externa da laringe, né? Por conta de ar. Por conta da passagem de ar. De... Não é uma queixa frequente dos pacientes. Se queixarem. Claro que no pós-operatório imediato eles vão perceber uma diferença, mas uma questão de adaptação, em poucos dias eles estão bem. A maioria não percebe nada, na verdade, e não costuma ser um problema. Agora, no paciente que é atleta de alta performance, ou no paciente que é cantor, enfim, claro que esse caso tem que ser muito bem individualizado, né, e muito bem conversado. Então, uma das cirurgias que eu contraindiquei realmente foi numa paciente de uma atleta de alta performance, porque realmente a gente ficou com medo, ela ficou com medo realmente de perder um pouco dessa capacidade respiratória no pós. Era uma atleta de triatlon, enfim, realmente altíssima performance. E essa paciente já tinha feito uma tireoplastia tipo 4, a voz realmente não estava ruim, a gente resolveu apenas acompanhar e tentar fono. E foi bem, o paciente está bem, está indo bem. E qual o tempo, assim, o tempo médio, né, de resultado, para ter um resultado definitivo? Qual o tempo? Geralmente 3 meses. Geralmente 3 meses é um período bom de cicatrização, do paciente fazer a fonoterapia pós-operatória, de ter essa readequação vocal, de ter uma cicatrização adequada. Em alguns pacientes, existem algumas técnicas que a gente acaba injetando ácido hialurônico junto, então esse ácido hialurônico demora algumas semanas para ser reabsorvido. Então, às vezes, o nosso resultado, mas em geral, 3 meses. 3 meses. Está dentro da expectativa, é como você falou, né? Tudo isso é conversado antes, né? Para não gerar, porque a pior coisa para lidar, eu acho que é a expectativa do paciente, né? Toda cirurgia que envolve estética e subjetividade, né? A questão da expectativa tem que ser muito bem trabalhada, né? Muito bem trabalhada e muito bem conversada, com muita honestidade, né? Então, por isso que há pacientes que a gente indica sempre primeiro a fonoterapia, justamente por isso, porque se ele ficar bem com a fono, não tem nenhuma sensatez em indicar a cirurgia para um paciente que foi bem com fonoterapia, né? Entendi. E uma parte desses pacientes vão bem com fonoterapia. Thaís, num momento, né, de comunicação digital, onde a voz impacta tudo, né? Acho que nunca a humanidade se expressou tanto através da voz, né? Pelo advento, né, de videochamada e de mensagem gravada, né, e etc. Como que a voz impacta a experiência nessas ferramentas, né? Em videochamada, áudio de WhatsApp, podcast? Por que a gente tem uma percepção errada da voz da gente? Eu lembro assim, a gente dá... eu trabalhei em televisão há algum tempo e a gente monitorava, dirigia alguns programas e a gente notava que as pessoas, quando se ouviam, falava, nossa, que voz esquisita, né? Porque a gente está acostumado a falar e a gente não escuta a gente praticamente, né? A nossa voz está indo lá para frente, não é isso? Mas não é só isso, é porque quando você fala, você se escuta também na vibração óssea. Então, na sua voz que você se escuta, é diferente. Porque você está falando e isso causa uma vibração nos ossos e que o ouvido pega essa vibração também. Entendi. Então, dizem que a voz que você escuta na mensagem é muito mais parecida do que a voz que as pessoas acham que você tem.
Isso é muito frequente. Quando eu dou uma aula, às vezes eu pergunto, quem aqui gosta da voz que ouve quando ouve sua própria mensagem no WhatsApp, por exemplo? Quase ninguém levanta a mão. Né? Engraçado Exatamente. isso, quase ninguém Porque todo gosta mundo de se escuta ouvir, essa né? vibração junto, entendeu? Então, a sua voz que você escuta, ela vem junto com essa vibração dos ossos do crânio. E é claro que Faz existe também sentido, toda uma né? questão de autoestima, né? Sim, Existe uma questão psicológica importante também. Também, Mas né? quase ninguém gosta de se ouvir. Então, toda vez quase que eu dou uma aula sobre isso, eu pergunto. É muito raro alguém levantar a mão e falar, não, eu gosto da minha voz quando eu a ouço no telefone, por exemplo. Porque, assim, já teve amigas eu falando, ai, a sua voz é tão linda, eu acho tão gostoso ouvir você falar. E ela fala, ai, credo, eu acho um horror Quase a minha ninguém voz. gosta, né? Sim. Dá pra Principalmente que coisa, em rádio. né? Quando eu dou entrevista para Rádio, o locutor já rádio. começa, Todo olha, locutor. você é especialista em voz, a minha voz é horrível. Poxa vida, você é locutor, você tem uma voz maravilhosa, né? Mas ele não está gostando muito da voz dele, né? Isso é bastante como entrevista em rádio. E, por exemplo, eu conseguiria ter voz de locutor se eu fosse queixa. lá? Não. Eu acho a sua voz bem bonita. Ai, meu Deus, que elogio hoje. Ganhei o dia, né? Para uma fono falar que a minha voz é bonita. Mas, assim, eu acho muito estranha a minha voz também. Você gostaria de ter uma voz mais... Quando você diz voz de locutor, você está querendo dizer ter uma voz mais grave? Mas não é essa queixa. aquela voz mais articulada, sabe? E aí, quando eu tento articular bem as palavras, eu começo, né? Não é uma coisa natural. Entendi. E, então, não sei, Mas né? tem como mudar N características da características, voz. E você tem né? como testar essas características. Muitos pacientes, eles vêm com um desejo, conseguem atingir essa voz ideal e depois, quando atingem, não gostam. Porque, por exemplo, um homem que quer ter uma voz muito grave, a voz muito grave no homem, ela chama atenção. Então, você tinha a voz muito aguda, chamava atenção, não gostava de que essa voz toda hora sofresse comentários e, às vezes, bullying. E quando você atinge essa voz muito grave, as pessoas também comentam. Então, os homens, quando atingem essa voz muito grave, eles querem voltar e ter uma voz mais passável, que não chame tanta atenção, que seja uma voz que eles acham que é uma voz bonita, grave, mas não a muito grave, que era o desejo da terapia. Entendi. Então, quando você experimenta esse outro lugar, você vê que esse outro lugar, por exemplo, quem tem a voz de muita autoridade, às vezes as pessoas acham que são pessoas bravas, que né? a gente tem menos acesso, são pessoas que a gente acha menos simpáticas, né? Entendi. Então, quando a pessoa atinge esses objetivos, às vezes ela não gosta, não é essa imagem que ela gostaria de E aí, passar, como e faz? ela muda, ela Aí quer muda. voltar. E dá para Dá voltar. para voltar. Com terapia, a gente não mexeu no instrumento musical. Não mexeu, dá pra né? voltar. Aí Entendi. a gente vai alterar e tentar de uma outra forma. E dá para tentar várias formas. E aí assim, a pessoa se identifica. resume para mim, Thaís, o que você faz, aonde você mexe, essa capacidade de transformação, quais são os pilares que têm importância nisso? Tipo, respiração? Primeiro entender melhor qual é a queixa, porque às vezes o paciente não tem claro qual é essa queixa. Ele sabe que não está bom, mas ele não sabe exatamente o que não está bom. Depois, a gente vai fazer uma preparação muscular, porque você já tem ajustes automáticos do jeito que você fala. Então, as musculaturas que você usa para falar do seu jeito natural, você fortaleceu algumas musculaturas e outras menos. Então, a gente vai trabalhar a musculatura, então você fala muito no agudo. Então, a musculatura que deixa a voz mais aguda, ela é mais trabalhada. Então, a gente vai fortalecer a musculatura de grave, e aí vai ajustar a respiração e depois vai treinar a voz usando a musculatura de grave. Por exemplo, se a queixa tem uma voz mais grave. Então, é um trabalho muscular e depois um treinamento para que você passe a usar essa voz no dia a dia. Minha recomendação é que se tente começar a usar a voz nova com pessoas que não te conheçam, para você experimentar, ver qual é a sensação de estar usando uma outra voz. E, normalmente, os pacientes passam bem por essa etapa, porque eles começam a gostar do resultado e eles dizem que a parte mais difícil é com as pessoas da família. Porque sim, é uma vida, né? A família também, tem um registro da voz da gente. Então, principalmente a mãe, qualquer coisa que você muda na sua voz, a sua mãe, você tá triste, você tá nervosa. Isso então, é verdade. assim, o pessoal da família não gosta muito quando esse histórico vocal começa a se alterar. E aí eles querem que volte na voz antiga. Eu imagino que deva ser assim, uma dificuldade muito grande para a mãe, né, de uma pessoa que faz
De um a jeito... transição, de repente, que assim é uma coisa extrema, vamos pegar um exemplo de uma coisa extrema, né? Porque mãe, ela pelo jeitinho que fala, Isso. né, a mãe reconhece se está triste, se está alegre, se alguma coisa deu errado, se aconteceu alguma coisa, se ele está querendo alguma coisa, a gente, né? E aí, se você, Quando você mexe nesse... mexeu, a mãe perde, Isso. perde, né, toda a herança. Não E reconhece elas mais o se filho. queixam, elas se Queixam, queixam. né? E elas falam, tá mudando a tua voz e agora você passou a ficar bravo, você tá mais É, triste ela agora. vai ter que aprender, né? Vai ter que aprender. Esses novos ajustes da pessoa. Mas daí, junto com isso, às vezes, vem muitos elogios no trabalho, por exemplo. Essa voz nova, eu estou conseguindo outras coisas. Entendi. E tem pacientes que relatam que fizeram a mudança vocal e foram promovidos, assim, no mês que... Porque falta alguma coisa. Aí, falta alguma coisinha, né? A pessoa fala, poxa, esse muito... cara é bom, eu quero dar uma promoção, muito, mas eu não sei, tem alguma coisa errada com ele. E vai ver a voz. E mexe né? muito na autoestima. Então, por exemplo, às vezes, também, como você né? não consegue se posicionar numa reunião, então, às vezes, você tem ótimas ideias, mas não acha que a abre tua a voz boca, está pronta para pôr essa ideia na reunião. E Entendi. aí eles acabam perdendo oportunidades. E quando claro. essa voz começa a agradar, eles acabam se posicionando mais, gravando vídeos, mandando mais mensagens. Né? Mandando mais mensagens, se posicionando, né? Que coisa fantástica isso, né? Eu fiquei impactada com o que você falou de treinar essa musculatura, né? Onde fica essa musculatura do grave e do agudo? Então, a gente não mexe só musculatura de grave e agudo. Por exemplo, tem gente que tem musculatura mesmo de lábio, língua e bochecha com tônus diminuído, a voz fica uma voz ruim. Então, dependendo da queixa da pessoa, não é laringe, não Entendi. é toda vocal. alguma outra parte do aparelho fonador, né? Vamos Isso, falar, não sei se chama assim ainda, né? Chama isso. Porque outra coisa assim que eu percebo em mim mesma, né? Que com o tempo, ultimamente, eu tenho percebido que eu já bebo diferente. Sabe? A minha língua, o meu lábio, eles já têm um posicionamento diferente. Às vezes ele até treme quando eu estou bebendo. Eu já falo, meu Deus, estou ficando... Estou envelhecendo, estou descendo a ladeira. E, junto com isso, então, talvez por isso a voz comece a ficar mais grave, né? Isso, às vezes a gente quer compensar por conta própria alguma disfunção dessa. No envelhecimento, a gente vai fazer uma musculação mesmo com os músculos, até de prega vocal. Olha. A gente vai fazer exercícios para fortalecer esse músculo que está perdendo o tônus com a idade. Bacana. E é importante, né? Às vezes a gente não... Assim, não pensando no lado estético, óbvio que tem o lado estético, né? Mas essa questão estética esbarra na autoestima e acaba atrapalhando um monte de coisa também, né? Sim. Então, mas eu nunca pensei em procurar, né, um tratamento, fazer uma terapia com uma fono, né, por conta desse problema da voz estar ficando mais grave. Estou envelhecendo, faz parte. É o pacote, né? Chegou. Porque são queixas que não são queixas, são queixas pequenas, né? Pequenas, Mas perto dia -dia, de outras coisas. Você sabe como era a sua performance antes, né? Sim. E aí atrapalha, fala, não estou conseguindo mesmo ganho. E cada vez mais a gente vai tendo tratamentos novos, por exemplo, né? Essa questão da presbifonia, que é você perder a massa muscular. Hoje em dia, alguns colegas fazem injeção de testosterona na corda vocal, especificamente corda vocal, para aumentar a massa muscular. Então, assim, tem vários tratamentos hoje que não se fazia há alguns anos, então a coisa tem avançado muito nesse caminho nos últimos anos. É bacana, né? E assim, o crescimento da procura, né, pela cirurgia especificamente, você acha que ela reflete avanços médicos ou também as mudanças sociais estão trazendo, né? Eu acho que as duas coisas. Nossa sociedade, o processo de informação está muito acelerado, principalmente com redes sociais, com a internet. Então, o paciente ele tem mais acesso à informação, acesso à experiência de outras pessoas, sabe o que é possível. Tem uma troca maior. Exato. A medicina também vem avançando muito, né? Por exemplo, eu falei que eu faço a cirurgia com laser, né? É uma coisa recente até em uso de corda vocal. Então, eu acho que as duas coisas têm andado em paralelo.
a conscientização e o acesso à informação, e a medicina também vem caminhando a passos largos também. Sim. E você acha, obviamente, você falou que já esteve, né, no exterior, se especializando e tudo mais. Você acha que o Brasil, a gente aqui, está muito atrás? De jeito nenhum. Não? Eu acho Como é que a qualquer gente está? eu tenho experiências nas melhores universidades do mundo. Eu passei já por Harvard, por Johns Hopkins, na Alemanha, na França. Tudo que é feito lá a gente consegue fazer aqui. Talvez, às vezes, com um pouco mais de esforço, com menos glamour, mas conseguimos fazer tudo que eles fazem lá. Temos, claro, algumas tecnologias, algumas coisas que ainda não chegaram no Brasil, existem, evidentemente, né? As patentes são feitas lá, né? Então, por exemplo, um exemplo clássico, quando se desenvolveu o Ozempic na Europa, por exemplo, demorou alguns meses para chegar no Brasil, né? Então, claro que eles têm acesso antes da gente, muitas vezes por conta dessa questão de patente, né? E de mercado. Mas tudo que é feito lá, nos melhores lugares do mundo, nós conseguimos fazer aqui também no Brasil com os mesmos resultados. Né? E eu penso, assim, fazer uma analogia que o Brasil ele é analógico, né? E os grandes centros, né, internacionais são os digitais, né? Mas a gente crescido no analógico, a gente consegue fazer muito mais coisa, né? Porque eu acho que o profissional brasileiro se arrisca assim, em termos, porque ele não tem, ele sabe o que precisa fazer, não tem um instrumental, mas ele fala, eu vou dar jeito. Sim. E vai lá e faz, né? E o cirurgião lá, né, de Nova York, sei lá de onde, ele não vai se arriscar, né? Sim. Ele não vou fazer, isso, né? Essa é uma diferença do Brasil. A minha formação foi toda na Unicamp, tanto de graduação, residência, especialização. E na Unicamp a gente tem uma formação geral. E aí, muitas vezes, quando eu vou para outros lugares do mundo, eu falo, olha, lá na minha cidade eu faço, por exemplo, implante coclear, cirurgia de ouvido biônico, por exemplo. Mas você opera a corda vocal, opera o ouvido? Como assim? Eu só opero a corda vocal. Não, lá no Brasil, geralmente, alguns profissionais operam realmente uma variedade grande de coisas dentro da nossa área. Então, no Brasil, eu vejo isso com bons olhos, na verdade. A gente tem essa visão um pouco mais geral. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, a faculdade de medicina ela é mais curta do que no Brasil. Então, eles são mais especialistas e menos médicos. Entendi. Aqui no Brasil, eu acho que nós somos mais médicos. Né? E eu acho que isso é muito positivo para a gente. Porque... Vendo essa visão como um todo, entendendo o paciente como um todo, né? O paciente não é só uma corda vocal. Exato, muitas ele vezes, não é um pedaço, muitas vezes né? o problema Só, da corda né? vocal do paciente é uma doença de Parkinson, por exemplo, que às vezes nem foi nem diagnosticada ainda. Né? Um tremor vocal, enfim. Isso que é bonito na medicina, então, né? eu acho que a formação no Brasil ainda ela é muito boa, justamente por isso, que nós temos uma formação um pouco mais completa em termos de medicina, né? Fora do Brasil, a coisa está se especializando cada vez mais, né? O que também aponta uma tendência, né? Nós vamos tendo mais coisas específicas, a tecnologia é mais específica para outras coisas. Então, é claro que em algum momento nós vamos também seguir essa mesma tendência, mas eu vejo isso com bons olhos ainda, a nossa formação mais completa aqui no Brasil. Doutora, você é otorrinolaringologista, né? Médico de ouvido, nariz e garganta. E aí você falou do implante coclear, né? Você tem muito paciente nessa área da audição. E como assim, o aparelho... É que me veio uma coisa, né? Você falando do aparelho, todo que a gente tem aqui, fonador, e a Thaís falando toda essa vibração, né? da gente se escutar. Qual a origem e por que acontecem os zumbidos na cabeça? Bom, o zumbido ele é multifatorial. Então, existem inúmeras patologias que causam zumbido, desde enxaqueca, disfunção da articulação temporomandibular e, na maioria dos casos, alterações auditivas. Então, na maior parte dos pacientes com zumbido, eles possuem uma perda, às vezes, muito pequena de audição, que eles nem ainda diagnosticaram ou nem detectaram, porque, geralmente, o processo de envelhecimento do nervo auditivo, né, em termos de perda de audição, ele se dá do agudo para o grave. Então, muitas vezes o paciente começa a perder lá em 8.000 Hz, 6.000 Hz, porque como ele não usa isso tanto no dia a dia, ele acaba não percebendo. Ele tem só uma dificuldade maior em ambiente ruidoso, com pessoas conversando ao mesmo tempo, mas isso muitas vezes fala, olha, é o foco, a minha atenção que está diminuída, acaba passando realmente. Ele vai notar quando ele tem um zumbido. E a gente faz muitas vezes uma audiometria e vê lá aquela perdinha pequena, né? Uma boa parte dos casos se dá por isso, né? Agora, o paciente com zumbido ele é multifatorial, porque nada impede que esse mesmo paciente tenha uma disfunção de articulação temporomandibular. E aí isso vai potencializar o zumbido dele. O paciente tem uma insônia. Estatisticamente, insônia está ligada ao zumbido. Então, o paciente com zumbido talvez seja um dos pacientes mais desafiadores na otorrinolaringologia, porque nós precisamos entender melhor esse paciente. Ele dorme bem,
ele aperta os dentes quando ele dorme, como está essa audição dele, enfim, até a ansiedade, por exemplo, consumo de estimulantes, então, por exemplo, consumo de excesso de cafeína está ligado ao zumbido. Então, por exemplo, aquele paciente viciado em energético acaba tendo zumbido, trauma sonoro repetitivo vai causar zumbido também. Então, é um paciente mais complexo do ponto de vista que existem inúmeros fatores que podem estar relacionados ao zumbido. Então, tratar esse paciente nunca é tão simples por causa disso. Você tem que entender todos esses fatores. É muito comum fora do Brasil o pessoal dizer que não existe tratamento para zumbido. Eu discordo disso. Justamente porque muitos desses cofatores, realmente, eu não vou conseguir dar uma medicação que melhore essa pequena perdinha do paciente. Nós vamos colocar um aparelho nesse paciente ainda. Mas muitas vezes esse paciente tem uma disfunção de ATM, ele tem uma insônia, ele tem uma ansiedade. E quando você trata isso conjuntamente, ele tem uma melhora. Talvez não 100%, mas ele tem uma melhora significativa na qualidade de vida dele. Isso faz toda a diferença, né? E o processo também de você investigar, entender e conversar com o paciente, olha, isso é uma coisa natural, isso você tem porque você tem uma perdinha de audição, não há um tumor, não há uma doença grave, você não vai morrer com esse zumbido, ele não vai te deixar doido, você não vai ter Alzheimer, porque surgiu um boato recentemente que zumbido causava Alzheimer. Não tem, você não vai ter Alzheimer porque você tem zumbido. Então, muitas vezes, essa conversa com o paciente já é terapêutica, né? Na maioria dos casos. Mas, claro que é um desafio, porque existem inúmeros fatores que estão ligados ao zumbido. Entendi. Até porque não existe nenhum aparelho que consiga medir o zumbido que a pessoa está ouvindo, Até existe, né? existe Existe? uma exame, a acufenometria. Na prática, não é um exame que acrescenta muito, justamente por isso, que existe uma subjetividade do zumbido. Muitas vezes o paciente com zumbido, ele fala, olha, durante o dia eu não sinto nada, eu só sinto quando eu deito à noite para dormir, porque está muito silêncio. Como é que você vai dosar isso? Né? Como é que esse teste vai dosar isso? Então, assim, até existe parâmetros para avaliar. Eu, na prática, não uso muito, porque não acho que acrescenta nada à minha decisão terapêutica ou o que eu vou fazer com o paciente. Entendi. E você, Thaís, já apareceu muito zumbi? Existe alguma... o zumbido não tem nada a ver com a sua área, né? Não, tem sim. Tem? Lá em Mogi Guaçu é assim, a gente tem um centro de diagnósticos, então o Thiago faz a parte de consulta e aí eu coordeno um centro de exames e aí tudo começa com a audiometria, que é a causa mais comum para a gente investigar o zumbido, é ter uma perda de audição junto. E também existem, quando você está com uma perda de audição e está ligado a isso, o zumbido, às vezes a colocação de um aparelho auditivo melhora essa sensação de você ficar escutando esse barulho. Então, existem aparelhos que têm recursos, que a gente chama de gerador, que ele vai criar, você fica escutando aquele barulho e cada vez mais você vai prestando atenção nele. Então, esses aparelhos têm tecnologias que misturam, dificultam você ficar prestando atenção e aí você tira o foco, melhorando a sensação de você ficar escutando aquele barulho que te incomoda. Então, existem recursos dentro do aparelho auditivo hoje que pode te ajudar no tratamento de zumbido. Olha, que bacana. E aí, a fono faz a adaptação do aparelho e que vai medir esses parâmetros, para ver se você está ficando melhor, se esse zumbido está ligado com a parte de audição. Agora, se é um zumbido que está ligado com a parte de coluna e tudo, esse paciente vai ser encaminhado para outro colega. Ele acaba sendo um paciente multidisciplinar, né? E quando são esgotadas todas as possibilidades e o zumbido continua? Olha, são pouquíssimos os pacientes que isso acontece. Até porque hoje nós temos muitas terapias que no passado a gente não usava. Isso tem mudado muito ao longo dos últimos anos. Por exemplo, a acupuntura é uma coisa que, quando eu me formei otorrino, quase ninguém usava isso para zumbido. Nós temos muitas pesquisas mostrando que isso funciona e eu vejo na prática isso funcionar. Claro, não é um tratamento 100% eficaz, nenhum tratamento é 100% eficaz, tem paciente que vai melhor, tem paciente que vai pior. Então, cada vez existem mais opções terapêuticas. Então, é difícil ter um paciente que você não consegue ajudar nada. Claro, sempre tem um paciente realmente com aquele zumbido mais resistente, com mais dificuldade, mas a maior parte dos pacientes a gente consegue trazer algum benefício para eles com algum tipo de tratamento. Seja ele psicoterapia, quando o paciente tem muita ansiedade, e a terapia cognitivo-comportamental, na verdade, é o pilar do tratamento do zumbido, né? Até mesmo medicações, ou até existem casos até inclusive que nós fazemos cirurgia, né? O paciente tem uma perda muito grande, por exemplo, uma surdez total, a gente acaba implantando esse paciente justamente para ele ouvir melhor e, consequentemente, ouvindo melhor, ele não vai ter o zumbido mais. Olha, que bacana. Ou seja, o zumbido ele pode estar presente na ausência da audição. Na verdade, é a manifestação. Na maioria das vezes, o zumbido é uma consequência. A causa é a perda de audição.
Então, por isso que às vezes o tratamento é um pouco limitado, porque muitas vezes a perda de audição que o paciente tem é uma perda pequena. Ele não quer usar aparelho, ou ele ainda não acha que é o momento de usar aparelho. Então, esses pacientes a gente vai tentando fazer tudo que a gente tem e deixa realmente essa questão de protetização auditiva como últimos, né? Como Último recurso, né? Agora, existem alguns pacientes que já chegam com um grau de surdez muito grande, e principalmente quando ela é súbita. Aí o paciente tem um zumbido que incomoda mais. Esses pacientes, na maioria das vezes, vão para o implante e ficam bem. Aí vai para o implante coclear. Ou uma prótese que a gente chama de prótese auditiva ancorada ao osso, quando é de um lado só, enfim. Existem outros implantes auditivos, né? Entendi. Cada um tem sua indicação precisa. Mas dentro da indicação precisa, o paciente voltando a ouvir, consequentemente, ele melhora muito do zumbido. Bacana. O nosso tempo acabou, gente. Um papo legal, um monte de pergunta. Você que está aí nos assistindo também, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida e quiser fazer uma consulta, né, com o Dr. Tiago, ir lá conversar com a Thaís, o endereço, os contatos, telefone aparecem aqui na nossa tela. E eu queria pedir para vocês dois, para o senhor, né, doutor, que mensagem você deixaria para quem pensa em realizar a glotoplastia, mas ainda tem dúvida ou receio de fazer a cirurgia? Olha, o comentário final que eu gostaria de deixar, a mensagem final é: a voz deve representar o que você é. Se você não está satisfeito com o que a sua voz representa de você, você deve buscar ajuda, seja ela com a fono, seja ela com otorrino, com cirurgia, mas procure ajuda. Existem inúmeros tratamentos, existem desde não cirúrgicos até cirúrgicos. Então, se você acha que sua voz não o representa da maneira mais adequada, procure tratamento. Acho que essa é a mensagem mais importante. E aí, a partir daí, da queixa do paciente, nós vamos estudar o que vai ser melhor para ele. Mas o primeiro passo é ele perceber, né, e entender que ele pode ter acesso a um tratamento, a uma terapia, que ele não precisa se acostumar com o que ele não está gostando, que aquilo não precisa ser um estigma para ele. Ele pode resolver isso de inúmeras maneiras. Porque o próprio fato em si, né, de ter uma opção sexual diferente, né, de ter uma condição sexual diferente, já é um estigma, né, para a pessoa. Então, podendo melhorar, né, o aspecto estético, né, externo, né, perante a sociedade, melhora muito, né, a autoestima e ele enquanto pessoa, né, enquanto molda a sua própria personalidade, né? Thaís, e para você, qual conselho prático você daria para quem quer começar hoje ainda a cuidar melhor da voz como um cartão de visitas? Eu acredito que se ouvir melhor, porque hoje desde a pandemia, as pessoas começaram A pandemia foi um horror, né? Disparou tudo que Mas precisava. as pessoas começaram a divulgar seus próprios negócios. Sim. Antes contratavam pessoas especialistas para fazerem divulgação. E depois disso começaram a se ouvir melhor e a terem mais percepção do que falta, do que não está ficando bom nos áudios, ou nos vídeos, ou na parte profissional. As pessoas ficaram mais críticas, né? Também. E também abriu, né, todo esse mercado de trabalho aos próprios donos de negócios a darem essa identidade da pessoa que trabalha com a marca dela. Então, acredito que você ouvir a sua voz e começar a ter queixas facilitaria muito a gente começar a ter esse acolhimento com relação às suas queixas. E a descobrir o que pode ser feito. O que pode ser feito para a gente melhorar em cima do que você acha que é uma voz que te represente. Muito bem, bacana. Gente, eu adorei a nossa conversa. Doutor Tiago, muito obrigado pela presença. A Thaís também, muito obrigada. E a gente sempre fica um monte de pergunta para fazer, que a gente não consegue fazer tudo, porque vai desviando, né? No meio do caminho, vai desviando, né? Mistura, e enfim. Mas eu agradeço imensamente. Para você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, de qualquer lugar do mundo, os contatos estão aqui, você pode ligar, pode seguir vocês dois no Instagram, acompanhar o trabalho deles, as novidades, e, se quiser marcar uma consulta, né? Um aconselhamento. Está aqui na minha frente 2 profissionais que vão poder te ajudar completamente, tá bom? Gente,
Muito obrigada de novo. E você que está nos assistindo, a gente se vê no próximo Giramundo. Até lá.